Bom dia a todos. Meu nome é Jennifer Vieira, sou do grupo 8, juntamente com a Camila Araújo, a Daniela Santana, Isabel Guedes, Larissa Lírio e Yasmin Almeida. Na nossa sala de hoje, vamos abordar sobre a bioquímica, biofísica e o sistema circulatório. Então, a gente vai começar pelo vídeo de bioquímica. Vou abrir aqui. A bioquímica é a ciência dedicada ao estudo das moléculas existentes nos organismos vivos, das reações químicas individuais e de seus catalisadores enzimáticos, e da expressão e regulação de cada um dos processos metabólicos. A bioquímica tornou-se linguagem básica de todas as ciências biológicas. Água, pH e tampão. A água constitui a maior parte da massa de um organismo. É o meio onde ocorre a maioria das reações químicas e líquida em temperatura ambiente. Fórmula química. A fórmula molecular da água é H2O, ou seja, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio ligadas covalentemente a uma molécula de oxigênio. Próximo ao oxigênio, existem dois pares de elétrons não compartilhados, o que faz com que ela tenha uma estrutura angular que se aproxima de um tetraedro. Equilíbrio ácido-base. O potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH, indica índice de acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. É o poder de concentração dos íons de hidrogênio. É um número compreendido aproximadamente entre 0 e 14, onde um pH menor que 7 apresenta substâncias que cedem aos íons de hidrogênio e são chamadas de soluções ácidas. Um pH igual a 7 é uma solução neutra, e um pH com valor acima de 7 são substâncias que captam os íons de hidrogênio chamados de básicas ou alcalinas. Equilíbrio ácido-base. O pH ideal varia entre os líquidos corporais, mas não muito. O pH normal do sangue arterial é em torno de 7, variando entre 7,35 e 7,45. Quando os íons de hidrogênio aumentam ou diminuem fora desses valores, alteram-se a permeabilidade das membranas e as funções enzimáticas celulares. Em consequência, deteriorizam-se as funções de diversos órgãos e sistemas, podendo levar à morte celular. 3 mecanismos podem controlar o pH do sangue: soluções de tampão, a respiração e a excreção pelos rins. Tampões. O sistema de tampões são substâncias capazes de se ligar reversivelmente aos íons de hidrogênio, reagindo em frações de segundos para minimizar variações. Elas não eliminam os íons de hidrogênio, nem os adicionam, mas apenas mantêm fixado até que o balanço possa ser estabelecido. Os principais tipos são tampão de ácido carbônico bicarbonato, importante tampão do líquido extracelular, hemoglobínico, importante no sangue, proteico, importante no interior das células, e o tampão fosfato, eficaz no plasma. Carboidratos. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios, glícides e açúcares. Os carboidratos desempenham funções estruturais metabólicas essenciais para o funcionamento adequado das células. As outras funções dos carboidratos, além do combustível, é a lubrificação de articulações e auxilia no reconhecimento e adesão intercelular. O principal combustível metabólico das nossas células é a glicose. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Lipídios. Os lipídios ou gorduras são biomoléculas que fazem parte de um grupo heterogêneo de substâncias, amplamente distribuídas em vegetais e animais, com uma característica comum de insolubilidade em água. As principais funções dos lipídios são reserva energética, isolamento térmico e proteção mecânica. Proteínas. As proteínas controlam inúmeras funções biológicas, sendo a biomolécula mais abundante em todas as células. Elas possuem tipos de ligações químicas que mantêm sua estrutura e desempenham uma importância única nas células. Além disso, as proteínas são os produtos da informação genética contida no DNA. Elas possuem funções estruturais, motoras e hormonais. São também enzimas e fazem parte da membrana plasmática. Servem como transportadoras de componentes hidrofóbicos pelo sangue, como hormônios que transmitem sinais de um grupo de células a outro, como canais de íons na membrana plasmática e como enzimas. Os níveis estruturais das proteínas podem ser classificados em primário, secundário, terciário ou quaternário. Catálise enzimática. Enzimas são moléculas proteicas essenciais ao metabolismo dos seres vivos, graças à sua capacidade de promover e acelerar reações químicas em nível celular. Essas proteínas envolvem-se com os processos metabólicos essenciais à manutenção da vida. As enzimas são proteínas biocatalisadoras, que regulam a velocidade de todos os processos fisiológicos, não são alteradas no processo químico. Elas garantem que os processos fisiológicos ocorram de modo ordenado, garantindo a homeostasia do organismo. Mecanismos de regulação da atividade de enzima.
Os mecanismos de regulação da atividade enzimática são fundamentais para o controle dos níveis de ATP, a regulação das vias metabólicas, anabólicas e catabólicas, e o bom funcionamento das reações bioquímicas. A regulação da atividade enzimática pode ser administrada por diferentes estruturas da célula, de modo a garantir a homeostase do corpo humano. Introdução ao metabolismo. O metabolismo consiste na soma das transformações que acontecem nas células de um organismo, ou seja, um processo no qual os sistemas vivos adquirem e utilizam a energia de que precisam para realizar suas várias funções e gerar produtos necessários para esse funcionamento. Vias metabólicas: anabólicas, catabólicas e anfibólicas. Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A respiração celular é o estágio final da degradação de carboidratos, lipídios e aminoácidos. Nos organismos eucariotos, a fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias e no cloroplastos. Agora, vamos assistir o vídeo de biofísica. É a ciência que estuda os processos físicos que ocorrem nos organismos vivos. Vamos começar pelo conceito de soluções e fluidos. Solução é qualquer mistura homogênea formada pelo soluto e pelo solvente. Fluido é o que corre ou se expande como líquido. Podemos classificá-las em 3 tipos de acordo com a quantidade de soluto dissolvido nessa solução. Elas são soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Os estados de agregação das soluções são sólido, líquido e gasoso. Fluido é a matéria no estado líquido ou até gasoso que escoa constantemente depois de aplicada uma força. Fluidos e soluções estão relacionados com todo o nosso organismo. Exemplo disso é a troca de soluto e solvente, realizada entre o meio intracelular e extracelular, através da membrana plasmática, que é feita por difusão e osmose. O sistema circulatório é um exemplo de que o fluido é bombeado por todo o nosso corpo e possui características particulares, como densidade e pressão. A pressão se trata da força aplicada de uma determinada área. A força é a interação entre dois corpos que pode ou não produzir aceleração e velocidade. Exemplo, a pressão sanguínea, que é a pressão exercida na parede das artérias pelo sangue e produz o fluxo sanguíneo. Pressão intraocular, que ocorre dentro da cavidade dos nossos olhos, e pressão osmótica. No sistema circulatório, nós temos a pressão nos vasos sanguíneos, e nesse processo estão envolvidos 3 tipos de pressão. A pressão estática, pois depende da altura da coluna em relação ao pé. Pressão dinâmica, pois o sangue circula com diferentes velocidades nas veias, artérias e capilares. E pressão mecânica, em virtude do coração bombear o sangue para o corpo. A membrana celular permite a passagem de algumas substâncias, mas impedem o trânsito de outras. A membrana plasmática é o resultado da combinação de lipídios e proteínas. Existem 2 processos fundamentalmente diferentes pelos quais as substâncias podem atravessar as membranas biológicas. O transporte passivo inclui a osmose, que é o processo pelo qual a água atravessa a bicamada de forma independente de transportadores da face hipotônica em direção à hipertônica. Na difusão simples, os solutos migram do local de maior concentração para o de menor concentração, de forma também independente de transportadores. Na difusão facilitada, moléculas que têm dificuldade ou hipossensibilidade de atravessar a membrana utilizam proteínas para serem transportadas a favor do gradiente. Em relação ao transporte ativo, ele pode ocorrer de maneira dependente do gasto de ATP ou do transporte acoplado ou cotransporte. Nosso corpo possui uma camada de energia eletromagnética chamada de aura do ser humano. Bioeletricidade pode ser entendida como produção ou propagação de uma corrente elétrica em seres vivos. Agentes mutagênicos são substâncias químicas ou físicas que possuem a capacidade de aumentar a taxa de mutação normal de um organismo, causando mutação induzida. Agentes teratogênicos são qualquer fator capaz de interferir sobre o organismo em formação, ou seja, embriões ou fetos,
causando anomalias características ou gerais, ou levando à incidência de uma anomalia na população. A diferença nos conceitos entre mutagênico e teratogênico são os organismos expostos à substância. A radiação ionizante é um forte mutagênico físico, com ação gastogênica, sendo responsáveis pelas alterações cromossômicas. Os teratogênicos podem ter origem em doenças maternas como diabetes e epilepsia, a partir de infecções congênitas como sífilis, toxoplasmose e rubéola. Radiações, substâncias químicas como mercúrio e chumbo, drogas como álcool, fumo e cocaína e medicamentos como talidomida, misoprostol e ácido retinóico. Bom, vamos finalizar nossa aula de hoje com o vídeo do sistema circulatório. O sistema circulatório consiste em 3 componentes interrelacionados: sangue, coração e vasos sanguíneos. O sangue transporta várias substâncias, ajuda a regular diversos processos vitais e fornece proteção contra a doença. O sangue é um tecido conjuntivo líquido que consiste em células circundadas por matriz extracelular líquida. A matriz extracelular é chamada de plasma sanguíneo e suspende várias células e fragmentos celulares. O líquido intersticial é o líquido que banha as células do corpo, sendo constantemente renovado pelo sangue. Funções do sangue. O sangue apresenta 3 funções gerais: transporte, regulação e proteção. O sangue transporta oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, escórias metabólicas e hormônios. O sangue ajuda a regular o pH, a temperatura corporal e o conteúdo de água das células. O sangue confere proteção por meio de coagulação e de combate a toxinas e micróbios pela ação de determinados leucócitos fagocíticos ou proteínas plasmáticas especializadas. Características físicas do sangue. O sangue é o mais denso e mais viscoso que a água, além de ligeiramente pegajoso. A temperatura do sangue é de 38 graus C, cerca de 1 grau C, mais elevada que a temperatura corporal, oral ou retal, e apresenta pH levemente alcalino, variando de 7,35 a 7,45. A cor do sangue varia com o conteúdo de oxigênio. Quando saturado com oxigênio, o sangue é vermelho vivo. Quando insaturado de oxigênio, é vermelho escuro. Componente do sangue. O sangue total possui os seguintes componentes: 55% plasma sanguíneo, matriz extracelular aquosa, que contém substâncias dissolvidas, e 45% elementos figurados, que consistem nas células e nos fragmentos celulares. O plasma sanguíneo é composto por 91,5% de água e 8,5% por solutos. Os principais solutos são proteínas, nutrientes, vitaminas, hormônios, gases respiratórios, eletrólitos e escórias metabólicas. Hemácias, leucócitos e plaquetas são os elementos figurados do sangue. Hematócrito é o percentual do volume de sangue total ocupado pelas hemácias. Formação das células sanguíneas. O processo pelo qual os elementos figurados do sangue se desenvolvem é chamado de hemopoese, eritropoese ou hematopoese. As células troncos mieloides formam hemácias, plaquetas, granulócitos e monócitos. As células troncos linfóides dão origem aos linfócitos. A produção de células sanguíneas chamadas de hemopoese ocorre principalmente na medula óssea vermelha, depois do nascimento. Hemácias são discos bicôncavos sem núcleo e contêm hemoglobina. A função da hemoglobina nas hemácias é transportar oxigênio e parte do dióxido de carbono. Leucócitos são células nucleadas. Os 2 principais tipos são os granulócitos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e basófilos, e os agranulócitos, que são os linfócitos e monócitos. A função geral dos leucócitos é combater a inflamação e a infecção. Os neutrófilos e os macrófagos fazem isso por meio de fagocitose. Com exceção dos linfócitos, que podem viver anos, os leucócitos geralmente vivem apenas algumas horas ou alguns dias. O sangue normalmente contém 5.000 a 10.000 leucócitos. Plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares em forma de disco derivado dos megacariócitos.
O sangue normalmente contém 150.000 a 400.000 plaquetas. As plaquetas ajudam a interromper a perda de sangue de vasos sanguíneos danificados por meio da formação de um tampão plaquetário. Coração. O coração é relativamente pequeno, aproximadamente do tamanho de sua mão fechada. Tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura em seu ponto mais amplo e 6 centímetros de espessura. Pesa em média 250 gramas nas mulheres adultas e 300 gramas nos homens adultos. O coração repousa sobre o diafragma. O pericárdio é a membrana que envolve e protege o coração. É constituída por uma camada fibrosa externa e um pericárdio seroso interno, que é composto por uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. Entre as camadas parietal e visceral do pericárdio seroso está a cavidade do pericárdio, um espaço potencial preenchido por alguns mililitros de líquido lubrificante, que reduz o atrito pericárdico entre as duas membranas. 3 camadas formam a parede do coração: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O epicárdio consiste em mesotélio e tecido conjuntivo. O miocárdio é formado pelo tecido muscular cardíaco e o endocárdio consiste em endotélio e tecido conjuntivo. As câmaras do coração incluem 2 câmaras superiores, os átrios direito e esquerdo e 2 câmaras inferiores, o ventrículo direito e esquerdo. O átrio direito recebe sangue da veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. É separado internamente do átrio esquerdo pelo septo interatrial, que contém a fossa oval. O sangue sai do átrio direito através da válvula atrioventricular direita. O ventrículo direito recebe sangue do átrio direito, separado internamente do ventrículo esquerdo pelo septo interventricular, bombeia o sangue através da válvula do tronco pulmonar para o tronco pulmonar. O sangue oxigenado entra no átrio esquerdo pelas veias pulmonares e sai pela válvula atrioventricular esquerda. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue oxigenado através da válvula da aorta até a aorta. A espessura do miocárdio das 4 câmaras varia de acordo com a função da câmara. O ventrículo esquerdo, com a maior carga de trabalho, tem a parede mais espessa. O esqueleto fibroso do coração é formado por tecido conjuntivo denso, que circunda e suporta as válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas e circulação do sangue. As válvulas cardíacas evitam o refluxo do sangue de volta para o coração. O lado esquerdo do coração é a bomba para a circulação sistêmica, a circulação do sangue ao longo do corpo, exceto para os alvéolos e os pulmões. O lado direito do coração é a bomba para a circulação pulmonar, o fluxo do sangue através dos pulmões. A ventriculação coronariana fornece o fluxo sanguíneo para o miocárdio. Suas principais artérias são as artérias coronárias direita e esquerda. Suas principais veias são as veias cardíacas e o seio coronário. Ciclo cardíaco. Um ciclo cardíaco consiste em uma sístole e uma diástole de ambos os átrios, mais uma sístole e uma diástole de ambos os ventrículos. Com uma frequência cardíaca média de 75 bpm, um ciclo cardíaco completo requer 0,8 segundos. As fases do ciclo cardíaco são a sístole atrial, a sístole ventricular e o período de relaxamento. B1, a primeira bulha cardíaca, é causada pela turbulência do sangue associada ao fechamento das válvulas atrioventriculares. B2, a segunda bulha cardíaca, é causada pela turbulência no sangue associada ao fechamento das válvulas sanguinárias. Vasos sanguíneos. Os 5 tipos principais de vasos sanguíneos são as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. As artérias transportam sangue do coração para os outros órgãos. As arteríolas são pequenas artérias que levam sangue para os capilares. Os capilares são vasos sanguíneos microscópicos por meio dos quais se trancam materiais entre as células do sangue e os tecidos. As vênulas são pequenos vasos que continuam a partir dos capilares e se fundem para formar as veias. As veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do tecido de volta para o coração. Troca capilar. As substâncias entram e saem dos capilares por difusão, transitose ou fluxo de massa. O movimento de água e solutos, exceto as proteínas, através das paredes capilares, depende da pressão hidrostática e osmótica. Edema é o aumento anormal do líquido intersticial. A pressão arterial sistólica é a pressão arterial durante a contração ventricular. A pressão arterial diastólica é a pressão arterial durante o relaxamento do ventrículo. A pressão arterial normal é inferior a 120 por 80. A pressão diferencial
é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. Normalmente é de 40. Verificação da circulação. O pulso é a expansão e a retração alternadas de uma parede arterial a cada contração cardíaca. Pode ser sentido em qualquer artéria que se situe próxima da superfície ou sobre um tecido rígido. A frequência de pulso normal em repouso é de 70 a 80 batimentos por minuto. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede de uma artéria, quando o ventrículo esquerdo passa pela sístole e então pela diástole. É medida com o uso de um esfigmomanômetro. Vias circulatórias. As duas principais vias circulatórias são as circulações sistêmica e pulmonar. Entre as subdivisões da circulação sistêmica estão a circulação coronariana e a circulação porta-hepática. Circulação porta-hepática. A circulação porta-hepática conduz o sangue venoso do sistema digestório e do baço para a veia porta do fígado, antes de retorná-lo ao coração. Ela possibilita que o fígado utilize nutrientes e remova substâncias tóxicas prejudiciais ao sangue. Circulação pulmonar. A circulação pulmonar leva o sangue desoxigenado do ventrículo direito aos alvéolos nos pulmões e retorna o sangue oxigenado dos alvéolos para o átrio esquerdo. Circulação fetal. A circulação fetal só existe no feto. Ela envolve a troca de materiais entre o feto e a mãe por meio da placenta. O feto deriva oxigênio e nutrientes e elimina gás carbônico e escórias metabólicas no sangue materno. No momento do nascimento, quando as funções pulmonares, digestórias e hepáticas começarem a funcionar, as estruturas especiais da circulação fetal já não serão mais necessárias. Bom, essa foi a nossa aula. Deixaremos disponível na descrição deste vídeo um site onde vocês vão poder encontrar todo o conteúdo aplicado nessa aula, além de jogos interativos e PDFs para ajudar na fixação do conteúdo. Queremos deixar um agradecimento aos professores Diego Matos, Glaucio Araújo e Cleide Gonçalves. O nosso carinho e gratidão a vocês que transmitiram seus conhecimentos e suas experiências conosco. Um bom dia a todos.